Quem está com frio aí, diga amém. O amém foi de quem está com frio mesmo. Aquele amém para dentro, assim, não é? Muito bem. Repete comigo assim: o frio é uma bênção. A gente precisa aprender a ser grato por tudo. Você já leu na Bíblia, onde está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo. O que você entende por tudo? Em tudo dai graças. Tudo é tudo, não é verdade? A Bíblia diz assim, ó, tudo. Ô Beth, de touquinha hoje? Muito bem, é o frio. Muito bem. E eu também. Daqui a pouco eu também vou de touca, porque sem cabelo, né, sem telhado. Muito bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Entendeu? Então você precisa ter essa compreensão das Escrituras. Primeiro, em tudo dai graças. Segundo, tudo coopera para o bem. E diz tudo, não diz, ó, tudo que for positivo, tudo que for interessante, tudo que for legal, coopera para o bem. A Bíblia diz tudo, não importa o que, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto daquela história do rapaz que chovia, ele, glória a Deus, a lavoura agradece. Aí, calor, glória a Deus, a gente anda comendo as roupas, mais assim, tranquilo. Aí, frio, ele, glória a Deus, equilíbrio ecológico, porque alguns insetos têm que morrer no frio para poder haver equilíbrio ecológico. Glória a Deus. Me deram uma dúzia de limão. Ele, glória a Deus, vitamina C. O pessoal não quer me ver gripado. Furou o pneu. Ele disse, Deus está me livrando de um acidente. Glória a Deus. Entendeu? Tudo ele via lá do bom. Aí um dia perguntaram para... Aí um dia ficaram irritados com ele, com essa história, porque o irmão só via só glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus por tudo. Um dia alguém falou assim, irmão, e o diabo? Você acredita que ele conseguiu ver qualidade no capeta? Ele pensou bem assim e falou, ô rapazinho trabalhador. Ele conseguiu enxergar qualidade até no diabo. Eu gosto de andar com gente que ressignifica tudo na vida. Procura ver o lado positivo, porque tem gente que só vê o diabo, gente. Furou o pneu, é o diabo. Acabou a gasolina, é o diabo. Chegou a sogra, ou não, deixa a sogra lá. Não, entendeu? É o diabo. Vê o diabo em tudo. Não, irmão. A gente tem que ressignificar tudo na vida e procurar ver o lado bom. Por quê? Porque tudo contribui para o bem. Ah, pastor, mas eu tenho alguém que trabalha comigo na empresa que só o Senhor da glória. Estou orando para Deus tirar aquela pessoa da minha vida. Olhem para cá. Joyce Meyer diz uma coisa interessante. Ela falou assim, Deus sabe qual é a lixa que Ele usa para lixar áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas. De repente aquela pessoa chata é a lixa de Deus para lixar sua vida naquela área que você precisa melhorar. Entendeu? Deus sabe o vizinho que coloca do teu lado. Deus sabe a pessoa que coloca para trabalhar do seu lado. Deus sabe às vezes quem Ele coloca perto de você para lixar você, para desenvolver você as virtudes do fruto do Espírito. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos falando sobre Jesus, tudo é sobre Ele. Então, nós vamos ler agora o maior sermão de Jesus.
Você tem que entender uma coisa. Como Deus pensa. Como Deus pensa. Se você quer saber como Deus pensa, olhe para Jesus. Jesus é a expressão do pensar de Deus. Jesus é a expressão de tudo que Deus pensa. Bom, agora eu quero saber como Jesus pensa. Até porque a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. O que significa isso? Ter a mente de Cristo, pastor Luiz, é pensar como Jesus. É pensar como Jesus. Então veja, se eu quero saber o que Deus pensa para pensar como Ele, eu preciso olhar para Jesus. Se eu quero saber como Jesus pensa para pensar como Ele, isso significa ter a mente de Cristo, eu preciso então ler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Se eu quero entender qual é a importância desse sermão, basta você ler o que o Gandhi disse. Sabe o que o Gandhi disse? Com muita razão. O Gandhi disse assim: se todos os livros do planeta desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Porque tudo que nós precisamos saber sobre a vida, sobre estilo de vida, sobre como devemos viver, está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha deveria ser estudado pelo menos uma vez a cada 6 meses, de forma detalhada por todos nós. Jesus começa assim, ou melhor, o texto começa assim, de Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Agora, antes de continuarmos aqui, vamos lá para capítulo 7 de São Mateus, capítulo 7, verso 24. Capítulo 7, verso 24. Jesus conta uma parábola, ou seja, ele usa uma figura de linguagem para fechar o Sermão da Montanha, dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Repete comigo, ouvir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, presta atenção. Jesus diz, primeiro você precisa ouvir. Segundo, você precisa praticar. Se você está escrevendo, escreva aí. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve. Por que será que nós temos tanta dificuldade para ouvir, não é? Jesus disse para as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, em todas as cartas que ele ditou para João, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E para a igreja de Laodiceia, ele mandou João escrever, escreve aí: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, presta atenção. Todo aquele, pois, que ouve. Só que ouvir não é só ouvir com os nossos ouvidos, como vocês estão me ouvindo. Tem a ver com ler. Porque quando eu estou lendo a palavra,
Eu estou ouvindo Jesus falar comigo. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Por isso que uma das disciplinas espirituais que o diabo não vai deixar que você pratique e vai colocar diante de você tantos entretenimentos para você não praticar é ouvir a palavra lendo. Ouvir a palavra lendo. Quantos aqui lê a Bíblia todo dia? Levante a mão. Quem lê a Bíblia todo dia? Tá. Você lê mesmo todo dia? Que capítulo da Bíblia você lê hoje? Veja só. Infelizmente, essa é uma disciplina espiritual que muitos não praticam. E Jesus está dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, mas como você vai praticar aquilo que você não sabe? Como que você vai praticar aquilo que você não ouviu lendo? E hoje nós vivemos num tempo privilegiado, presta atenção. Na época do apóstolo Paulo, para ler as escrituras do Velho Testamento, era rolo. Já pensou? Era rolo. Quando Jesus foi ler na sinagoga o livro da lei, tinha que trazer um rolo desse tamanho, desenrolar e encontrar o texto que não era separado assim. Ezequiel, capítulo de número 10, verso de número 2. Não tinha essa divisão. Era um texto corrido, tinha que procurar. Era tudo muito complicado, tudo muito complexo. Eu tenho lá em casa uma Bíblia impressa, eu acho que lá de 1500, sei lá, 1700. Quando começou a imprimir lá, ela é desse tamanho. Pesa acho que uns 20 quilos. Era tudo muito complicado. Hoje, presta atenção. Hoje você tem tudo aqui, ó. Aqui eu tenho um aplicativo que tem Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia atualizada, Bíblia nova versão internacional. Aqui, e você dá um clique, você procura o texto que você quiser em segundo. Eu pergunto, será que nós estamos lendo? A impressão que me dá é que quanto mais fácil, mais preguiçoso a gente se torna. Quanto mais acessível, mais a gente negligencia. Só que a Bíblia tem um versículo muito sério. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que muito é dado, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Eu ouvi um testemunho da missionária que veio falar para a gente, e ela trabalhou durante 10 anos nos países aonde, por exemplo, a Albânia era ultra fechado, China, e ela disse que um dia ela foi ela ouviu uma história lá, ela ouviu uma história de 3 jovens que receberam uma palavra de Deus para pegar algumas Bíblias e levar num país onde era proibido entrar com Bíblia, e se entrasse, pegasse, morria. Semelhante à Coreia do Norte, que uma criança, acho que de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua porque encontraram uma Bíblia na casa dela. Uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua porque pegaram uma Bíblia na casa dela. Essa missionária contou para a gente que 3 irmãos receberam uma palavra de Deus para pegar um pouco de Bíblia num país fechado. Os 3 conseguiram traficar a Bíblia, conseguiram passar com a Bíblia. Bom, chegaram, se hospedaram num hotel, tudo com muito temor, porque carregar a Bíblia naquele país era correr risco de vida, ou risco de morrer. Aí eles foram para o hotel e agora estão lá no quarto assim: Senhor, e agora? Para onde é que a gente vai? Me dá a direção para nós, o segundo passo para nós. Aí oraram e de repente Deus fala com um deles: pega essa Bíblia e agora vocês vão pegar um carro e vocês vão para um lugar que é um deserto. Aí eles conseguiram lá, não sei se
um táxi, um carro, com muito medo, né? Os 3 entraram no carro e eles foram para aquele lugar deserto. Chegou naquele lugar, acho que quem levou não entendeu nada, falou, você pode deixar a gente aqui. Aí deixaram os 3 lá com as Bíblias. E eles ficaram lá. De repente, chegou um homem. E o homem chegou para os 3 e perguntou, quem são vocês? E para responder agora, e se for um policial do governo atrás deles, porque pô, descobriram nós. E agora? Nós corremos o risco de ser preso. E se nos prenderem com a Bíblia, morre. Como é que eles respondem agora? Tomaram coragem, responderam. Aí, uma segunda pergunta aquele homem fez. Vocês trouxeram o livro? E agora? Como é que a gente responde? Nós não sabemos quem é essa pessoa. Aí, eles disseram, trouxemos o livro. Deixa eu ver o livro. Aí mostraram o livro. E aquele que perguntava disse, eu vim buscar o livro. Se identificou, eu também sou do livro. E aí foi uma festa. Aquele homem pegou aquele livro, a alegria era assim transbordante, porque ele nunca tinha visto uma Bíblia. Nunca. Aí os irmãos perguntaram para ele, como é que você sabia que nós estaríamos aqui, nesse lugar, com o livro? Ele disse, há muito tempo atrás, Jesus apareceu para alguém da minha família e disse, vocês devem ir neste lugar, porque um dia 3 homens estará aqui, nesse lugar, com o livro. Então ele disse, nós tínhamos uma revelação de que vocês um dia estariam aqui com o livro. Aí, até aí a história é bonita, não é? Mas o final da história que é impactante. Eles perguntaram assim, há quanto tempo você vem aqui, de tão longe, você vem aqui para encontrar os 3 homens com o livro? Há 20 anos. Eu venho aqui atrás desse livro. O que você está fazendo com o livro? Porque em alguns lugares ainda, o pessoal quer esse livro, mas não tem traduzido. Tem 8.000 línguas ainda que não tem o livro traduzido. Só para vocês terem uma noção, tem língua em lugares que são línguas tão complicadas que nem dá tempo, assim, levaria muitos anos para traduzir a Bíblia. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão deixando a Bíblia gravada oralmente. Estão deixando a Bíblia gravada oralmente. E aí, com essa irmã contando para a gente que tem uma língua tão complicada, que eles querendo então gravar oralmente a Bíblia, para que ficasse para essas tribos, aí não tem a palavra perdão nessa tribo, não tem. E como é que vai falar da cruz, se não tem uma palavra para perdão? Aí ela ficou prestando atenção, e aí ela percebeu que em certas reuniões, quando uma pessoa colocava a mão no ombro da outra, a outra começava a chorar, e abraçava e tal. Aí ela ficou curiosa, e foi perguntar então, por que às vezes em quando alguém coloca a mão no ombro do outro, o outro começa a chorar e abraça e beija? É porque quando coloca a mão no ombro do outro, esse que colocou a mão está dizendo, eu te perdoo de tudo. Não, você não me deve mais nada em relação a tudo que você fez contra mim. Ela disse, espera aí. Tá aí, como é que eu vou então traduzir perdão? Aí ficou mais ou menos assim. Quando Jesus morreu na cruz,
Ele colocou a mão no ombro de todos vocês. Pergunta para o pessoal lá, o que você está fazendo com o livro? A gente deveria... Pega a sua Bíblia aí, por favor. Pega a sua Bíblia. Coloca no seu coração. Diga, Senhor, me ensina a dar mais valor à tua palavra. Me ensina a amar mais a tua palavra. Que eu não passe um dia sem ler a tua palavra. Que eu tenha um compromisso e uma responsabilidade com a tua palavra. Não só para a minha vida, mas para a vida de toda a minha família. Essas crianças assim, desde pequeno, tem que ter uma Bíblia no quarto. Desde pequeno, os pais têm que ler a Bíblia para elas. Gente, ter a Bíblia como nós temos é um privilégio. É um privilégio. E aí Jesus vem e diz: você quer construir bem seu projeto de vida? Você quer construir bem seu casamento? Quer construir bem sua família? Quer construir bem sua empresa? Quer construir bem seus negócios? Quer ir bem na escola? Quer ir bem na faculdade? Você quer construir bem seus projetos na vida? Ouça estas minhas palavras. Como? Lendo e ouvindo mesmo, porque hoje tem a Bíblia para ouvir. A Rose gosta muito de ler ouvindo a Bíblia. De vez em quando eu vejo ela com o fone, ela está lendo e ouvindo, porque ela entende que grava mais. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Agora só não basta ouvir. Jesus disse: e as pratica. Às vezes eu vejo, às vezes eu vejo a atitude dos irmãos e me pergunto: que Bíblia esse irmão está lendo? Às vezes eu vejo as atitudes de um marido, de uma esposa, ou de alguém no comércio. Mas que Bíblia esse irmão está lendo? Será que ele está lendo a Bíblia que eu estou lendo? Agora veja, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Se perguntássemos para ele aqui: Jesus, que palavras? Estas minhas palavras, mas que palavras? Ele diria assim: volta lá no capítulo 5. Naquela época não tinha capítulo. Ele falou: volta lá na parte onde eu comecei a falar das bem-aventuranças. E ele passou a ensiná-los, capítulo 5, verso 3. Estas minhas palavras. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Começa aqui no capítulo 5. Ele passou a ensiná-los dizendo, verso 3. Bem-aventurados. Bem-aventurados no grego, a Bíblia foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita em grego e a Bíblia foi escrita em aramaico. Bem-aventurados no grego significa feliz ou abençoado. O que Jesus está dizendo é: você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida assim, abençoada por Deus? Então, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que Jesus, quando começa as bem-aventuranças, ele não começa com amor, como Paulo começou falando das virtudes do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, e aí ele dá a sequência. Não, Jesus começa assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Por que Jesus não começa bem-aventurados com os que choram? Por que Jesus não começa bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça? Por que Jesus não começa bem-aventurados misericordiosos? Por que Jesus não começou bem-aventurados mansos? Por que Jesus começa com humildade? E é interessante que a palavra humilde vem de humus. Humus é terra. Interessante, humus, humilde, humildade.
Ou seja, quem tem consciência de que é humus, não se orgulha de nada. Entendeu? Não se orgulha de nada. Agora, por que que Jesus começou com humildade? Repete comigo. Se o orgulho é a raiz de todos os outros pecados, a humildade é a raiz de todas as outras virtudes. Olha que coisa interessante. Se o orgulho é a raiz, fala um pecado aí. Ô pastor Luciano, fala um pecado. Cobiça. Debaixo está o orgulho. Fala um pecado aí, Flávia. Fofoca, maledicência. A raiz da maledicência está o orgulho. A mentira. A raiz da mentira é o orgulho. Inveja. A raiz da inveja é o orgulho. O orgulho é como o pai ou a mãe de todos os outros pecados. A humildade é a raiz de todas as outras virtudes. Fala uma virtude. Por exemplo, gentileza. Embaixo está a humildade. Entendeu? Gratidão. Humildade. A humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Reconhecer o erro. Humildade. Pedir perdão. Humildade. Gratidão. Humildade. Você percebe? Renunciar em prol do outro. Humildade. Quando Jesus diz que a base tem que ser a humildade, significa que nenhum projeto de vida que não tem como base a humildade é sustentável. Se você colocar o orgulho na base, ele disse, é areia. A casa vai cair. E ele termina assim, e grande será a sua ruína. Nós deveríamos acordar todos os dias e dizer assim, Senhor, me liberta de todo orgulho. Porque o nosso maior problema é o nosso orgulho. O nosso maior problema é vencer o orgulho. Veja só, e o pior que a gente nasce com isso. Querem ver? Pega uma criança, dá para a criança 5 carrinhos e chama 2 crianças para ela repartir. Ela reparte sim ou não? Sim ou não? Não, ela quer tudo e do outro ainda. Nasce com isso. A gente nasce com esse problema. Egoísmo é orgulho. E aí Jesus diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O orgulho é algo tão sério aos olhos de Deus, que a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso. Sabe por quê? Porque a principal característica do diabo é o orgulho. E toda vez que Deus olha para alguém orgulhoso, ele lembra do diabo. E a Bíblia diz que o diabo foi expulso do céu. Uma igreja orgulhosa ouviu de Jesus, sabe o quê? Uma igreja orgulhosa que batia no peito e dizia assim, ricos somos e estamos enriquecidos, e de nada temos falta. Olha o que Jesus disse, sabe como eu vejo vocês? Miseráveis, pobres, cegos e nus e desgraçados, e eu tenho vontade de vomitar vocês da minha presença. O orgulho em nós causa
repugnância em Deus. Por isso Jesus então diz: bem-aventurados humildes, porque deles é o meu reino. Não há espaço no reino de Deus para orgulhosos. Não há espaço no reino de Deus para soberbos. Não há espaço no reino de Deus para os petulantes e arrogantes. O reino de Deus é formado pelos humildes. Bem-aventurados humildes de espírito. E é interessante que há uma versão que diz assim: os pobres de espírito. E no original grego, sabe como é que está lá? Bem-aventurado aqueles que olham para a grandeza e sublimidade divina e se enxergam como mendigos. Olha que coisa. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aí, no verso 4, bem-aventurados, felizes, abençoados os que choram. E aqui, gente, não é choro de dor de barriga, não. Aqui não é choro de saudade. Isso aqui não é choro porque o ladrão levou seu carro. Não, não. Aqui é chorar os seus pecados. Aqui é choro de arrependimento. Sabe, irmãos, eu estava dizendo em algum lugar esses dias que arrependimento é uma prática de uma disciplina espiritual. Nós não podemos perder a sensibilidade diante dos pecados que nós cometemos. Pastor Abe Uber nos ensina muito com esta sensibilidade em relação ao pecado e à santidade de Deus. E olha, por que eu estou insistindo que é importante que a gente leia a Bíblia e ore? Porque quanto mais eu oro e leio a Bíblia, mais perto de Deus eu chego. E quanto mais perto de Deus eu estou, mais sensível eu fico em relação ao pecado. Eu vou repetir. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, mais sensível eu fico em relação ao pecado. Sabe por quê? Porque a minha consciência não se cauteriza. Como pode alguém pecar e se sentir confortável no pecado? Pecar e continuar sentando nos bancos da igreja, tomando santa ceia, como se nada estivesse acontecendo. Está longe de Deus e a consciência se cauterizou. Quanto mais eu oro e mais eu leio a palavra, mais sensível eu fico ao pecado. Então preste atenção. Eu estava conversando com um irmão, com um pastor, jantando. E esse pastor, de repente, me contou umas histórias, falou algumas coisas para mim e tal. Não foi fofoca, foi uma conversa de amigo. No outro dia, quando nós estávamos juntos, ele falou: pastor Josué, eu quero te pedir perdão. Eu disse: mas perdão do quê? Eu te falei algo, fiz uma brincadeira, que eu acho que eu entristeci o Espírito Santo. Já pensou? Se de repente você chega para a tua esposa e diz: querida, ontem eu disse algo para você, mas o que você me disse? Pô? Nós apenas estávamos conversando. Não. Eu falei algo, eu falei de um jeito que eu acho que eu entristeci o Espírito Santo pela forma como eu te tratei. Arrependimento. Arrependimento significa tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. É o marido que assiste de repente um filme na Netflix e aí tinha lá umas cenas pornográficas soft. E no outro dia ele chega para a esposa e diz: vamos orar. Por quê? O Espírito Santo me incomodou. Eu acho que eu pequei.
Eu acho que nós pecamos. Aquilo não deveria passar pelos nossos olhos. Nós, de uma forma moderna e sofisticada, vimos pornografia. E aquilo não fez bem para minha mente. Vamos orar. Bem-aventurados que choram. Choram os seus pecados, porque estão tão perto de Deus e cheios da palavra, que se tornaram sensíveis ao pecado e à voz do Espírito Santo. Esse é o caminho do avivamento. Esse é o caminho do avivamento. De repente, eu chego para a Cibele. Ô Cibele, quero te pedir perdão. Ontem eu estava conversando com alguém e falei mal de você. E eu quero te pedir perdão. O Espírito Santo me incomodou. Bem-aventurados que choram. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem isso para a sua vida? Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Esses são os abençoados. Esses são os felizes. Jesus disse: estes são os que vivem a plenitude da vida. Esses são os que vivem carregando a minha presença e carregando a minha glória. Esses edificam a sua casa sobre a rocha. Ele disse: vai cair a chuva, vai soprar os ventos, vai transportar os rios, mas essa casa não vai cair. 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 Bem-aventurados que choram. E diz: porque eles serão consolados. Você vai ouvir Deus dizendo: está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram. Aí diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Repete comigo: bem-aventurados mansos. Nós vivemos numa sociedade estressante. Esses dias eu fui comprar com os meus netos lá no McDonald's. Eu fui com os meus netos comprar lanche no McDonald's. E aí eu fui lá num drive-thru, né? Olhei meu carro lá. E os meus netos doidos para comer o lanche. E o Davi assim, afoito. E aí eu também, querendo resolver logo. E aí eu paguei, porque tem uma moça que fica assim, vindo na fila dos carros, recebendo, já fazendo pedido. E aí eu já fiz o meu pedido. E tinha assim, uma fila aqui e outra fila aqui. Eu estava aqui e tinha um rapaz aqui. E aí, como a moça cobrou primeiro de mim, para depois cobrar dele, eu pensei: eu posso passar na frente. Aí eu já passei na frente, falei: já cobrou de mim, vai cobrar dele, já estou indo. De repente, o rapaz desce do carro, bate no meu vidro assim: dá para o senhor afastar? Porque eu estou na frente. Mas assim, querendo brigar. Graças a Deus que naquele dia eu era um bem-aventurado. Eu estava nessa bem-aventurança. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados mansos, né? Porque eles herdarão a terra. Aí ele falou: dá para o senhor afastar? É assim, com autoridade. Dá para o senhor afastar porque eu estava na frente? Gente, um carro. Que diferença vai fazer um carro na frente? Eu disse: pois não, sem problema. Afastei o carro, ele passou feliz na frente e tal. Eu falei: como esta sociedade está irritada. Pessoas brigando por bobagem. Às vezes em quando a gente vê uns irmãos. Outro dia no trânsito, o pastor da igreja, passou por um irmão, mas só que o irmão não viu ele. E não sei o que aconteceu lá, se o pastor fechou o rapaz e tal. O rapaz foi um palavrão. Mandou o irmão para aquele lugar. O pastor mandou o pastor para aquele lugar. Só que os dois pararam no farol. Quando o irmão olhou assim: ô pastor, é o senhor? Onde é que estão os mansos? No original grego, essa palavra mansidão dá a ideia de duas coisas. É força sob controle
Ou então é amansar um animal bravo. Bata no ombro de uns dois irmãos ou irmã, pergunta assim: você já foi amansado pelo Senhor? Você já foi amansado pelo Senhor já? Você já foi amansado pelo Senhor? Você já foi amansado pelo Senhor? Porque a ideia no original aqui é amansar um animal bravo. Entendeu? É força sob controle. Preste atenção. O fogo é uma bênção, sim ou não? O fogo é uma bênção, sim ou não? Depende. Fogo fora de controle é uma bênção ou maldição? Hã? É você, irmão. É você, irmão. Presta atenção. O fogo sob controle assa o churrasco. O fogo sob controle esquenta a água para o café. O fogo sob controle nos aquece no frio. Mas o fogo fora de controle destrói um posto de gasolina. Acaba com uma floresta. Destrói um parque químico lá, a petroquímica. Você, eu, nós, fora do controle do Espírito Santo, somos um problema sério. Um problema sério em casa, um problema sério no trabalho, um problema sério no trânsito, um problema sério para muita gente. Bem-aventurado os amansados. Bem-aventurados, a ideia no original é amansar um potro selvagem. Essa é a ideia no original. É amansar um potro selvagem. Se o Espírito Santo habita em nós, a partir do novo nascimento, o trabalho dele é nos amansar. Amém, queridos? Agora, um potro selvagem amansado se torna uma bênção, se torna muito útil, se torna necessário. O fogo sob controle se torna uma bênção, necessário, indispensável. Hoje o Espírito Santo aqui quer nos ajudar a entender que os felizes são aqueles que se submetem ao controle do Espírito Santo. Ao controle do Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo. Bem-aventurados os mansos. Agora eu pergunto: os orgulhosos choram porque reconhecem os seus pecados, sim ou não? O orgulhoso sempre acha que está certo. Sempre acha que o erro é do outro. Sempre racionaliza o seu pecado. Os orgulhosos são mansos? Sim ou não? Um marido que quebra o prato no chão é um potro selvagem que não se deixou amansar. Uma mulher que vive dando piti. Um dia eu vi uma mulher e quase que eu coloquei a mão na cabeça dela e repreendi aquele demônio. Meu Deus. Você já deixou o Espírito Santo te amansar? Você já deixou a palavra de Deus te dominar? Você já deixou a palavra de Deus, o Espírito Santo, controlar o seu temperamento? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Presta atenção. Quem conquista mais? Os fora de controle ou os que têm autocontrole? Olhe para cá. Vocês sabiam
que a maioria das pessoas que são desligadas das empresas não é por incompetência técnica, mas por falta de inteligência emocional? Sabiam disso? A maioria das pessoas que perdem o emprego, perdem o lugar na empresa, não é por falta de QI, coeficiente intelectual, é por falta de QE, coeficiente emocional. Os grandes problemas no casamento nem sempre tem a ver com falta de dinheiro, doença, não. A maioria dos problemas tem a ver com falta de autocontrole emocional. Mansidão quer dizer ter as rédeas das emoções sob controle. Mansidão tem a ver... Aí Jesus está dizendo o seguinte: se vocês ouvirem isso e praticarem, vocês estão edificando a vida sobre a rocha. Pode levantar o inferno, essa casa não cai. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Então fiquem de pé, que terminou por hoje. Vamos lá, fiquem de pé, nós vamos orar agora. Nós vamos entregar nosso potrinho selvagem para o Senhor amansar hoje. Hoje nós vamos pedir a Deus sensibilidade para chorar os nossos erros, os nossos pecados. E hoje nós vamos pedir a Deus que o nosso coração seja revestido de humildade. Amém, queridos? Amém, queridos? Sabe, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas experiências para testar o nosso coração. Às vezes Deus permite que a gente passe por algumas provas para ver o nível da nossa humildade. Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Você já experimentou lavar os pés de alguém? É tanto para quem tem os pés lavados, para quem lava é muito constrangedor. Eu e a Rose um dia, né, Rose? Um casal chegou e disse assim, lá no SOS: a gente quer lavar os pés de vocês. Eu fiquei assim, constrangido, né? A Rose também. Mas a atitude de humildade daquele casal foi tão surpreendente, que ao mesmo tempo que ficamos constrangidos, nos sentimos honrados. E aquela pessoa chorando e orando por nós, agradecendo a Deus pela nossa vida. Só que Jesus, sendo o Criador, Ele lava os pés das criaturas. Sendo o Senhor dos senhores, lava os pés dos servos. Sendo perfeito e santo, Ele lava os pés dos imperfeitos. Só que de repente a prova maior chega, porque eu acredito que não foi difícil lavar os pés de João, ou de Pedro, ou de Filipe, mas de repente ele se depara diante dos pés de quem o traiu. É muito difícil alguém dizer para você assim: sabe fulano? Sei, inclusive ele me traiu. A gente vai mandar para ele uma cesta básica porque ele está passando necessidade. Você ajuda? Aí você fala assim: quanto custa a cesta? Acho que a gente vai pagar lá uns 150 reais. Deixa que eu pago. Isso é humildade. É ser capaz de lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas é o traidor. Às vezes Deus nos coloca em situações assim para medir
o nosso coração, para testar o nosso coração. E eu quero ser uma voz profética hoje aqui. Deus nunca fala com a gente por acaso. Esta semana, guarde essa palavra, esta semana, alguns de vocês vão passar por situações onde Deus vai testar o seu coração. E quando você passar por estas situações, Deus vai trazer à sua memória esta palavra. Quantos estão me entendendo? E você vai praticar humildade. Você vai chorar arrependido. Você vai ser manso. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E quando você passar na prova, aprovado, você vai sentir o céu na sua alma. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Aí Deus vai dizer assim: está ouvindo a minha palavra, está praticando, por isso a casa está sendo edificada sobre a rocha. Essa casa não vai cair. Se você quer ter um coração mais sensível, mais humilde, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade que nos liberta. A Tua palavra que nos corrige. A Tua palavra que nos edifica. A Tua palavra que nos transforma. A Tua palavra que nos guia. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós queremos ter um coração mais humilde. Liberta-nos de todo orgulho, de toda petulância, presunção, arrogância. Dá-nos um coração revestido de humildade. Dá-nos a sensibilidade para chorar os nossos pecados. Que haja em nós atitude de arrependimento. Que nós estejamos tão perto do Senhor e tão cheio da Tua palavra, que aquilo que outrora não significava uma ofensa ao Teu Espírito, que a gente sinta agora, que não é um simples pecadinho, como alguns dizem, é uma transgressão, é um ato de desobediência. Estamos ferindo o Espírito Santo. Que haja em nós percepção, arrependimento, confissão, pedido de perdão. Nós queremos entender o que significa bem-aventurados que choram, porque serão consolados ao ser perdoados. Dá-nos atitudes de mansidão. Ensina-nos a entregar o controle das nossas emoções ao Espírito Santo, pois a Tua palavra diz que felizes, abençoados são os mansos, e eles herdarão a terra. Nós queremos praticar estas verdades, estes princípios, para edificar a nossa casa sobre a rocha. Nós queremos que a nossa casa esteja tão bem edificada, ao ponto de resistir o cair da chuva, o transbordar dos rios, o soprar dos ventos. E nós queremos viver uma vida plena na Tua presença. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.